Oi, nós estamos aqui para falarmos do nosso livro Nosso Lar, do Chico Xavier, do Espírito de André Luiz. E nós vamos falar hoje sobre o terceiro capítulo. Neste capítulo fantástico, nós vemos que o Clarencio, esse espírito iluminado, levou o André Luiz para o nosso lar, onde ele foi albergado, onde ele recebeu auxílio, foi levado para um hospital. É bastante importante nós sabermos que o mundo espiritual é o que nós somos aqui na Terra. Lá tem hospitais, tem escolas, tem casas, enfim. O mundo espiritual é o nosso mundo. A única diferença é que lá é mais perfeito. Quando nós estamos tratando de espíritos mais perfeitos do que nós, a humanidade encarnada. Infelizmente, há também uma humanidade que é menos perfeita do que a encarnada, então ela vive em lugares mais sombrios, mais tristes. O André Luiz estava lá. Foi levado pelo Clarencio até o nosso lar. E agora ele é recebido num hospital que ele diz que é maravilhoso. Um hospital lindo. Extraordinário. Ele não tem palavras para dizer a não ser que é uma coisa impressionante. Eu gostei de algumas passagens deste livro porque elas trazem para nós algumas informações que nós estamos nos questionando. Ontem ainda, numa live entre a Gisele e a Fernanda Boni, teve um momento que a Gisele ou a Fernanda, agora não me recordo qual das duas, fala assim: será que nós estarmos orando um em cada casa faz com que valha aquela afirmativa de Jesus, que nós, quando estamos duas, três ou mais pessoas reunidas, Jesus está entre nós? E claro, todo mundo respondeu que sim, mas lendo aqui esse terceiro capítulo, nós vemos exatamente esta colocação. Olha que coisa maravilhosa. Lá na cidade, o Nosso Lar, que por aquela época já vivia mais de 10 milhões de pessoas, eles diz o seguinte: quando cai o sol na hora do crepúsculo, o governador dirige uma prece para a cidade inteira e todos se reúnem para ver o governador fazer essa prece. E é interessante que nesse momento, que não é mais do que uma live, só que o Chico Xavier relata isso no ano de 1944, hein? A edição do livro é 44. O André Luiz está contando uma história, então com certeza ela aconteceu antes de 44. E ele fala que eles estão todos reunidos num grande auditório e numa tela imensa ao fundo do auditório aparece lá o governador e mais 72 pessoas, todos reunidos para a prece que todos ouvirão e participarão. E aí ele descreve que enquanto se faz aquela prece, caem pequenas flores. E as florezinhas, quando tocam a fronte das pessoas, é como se o perispírito absorvesse aquela energia em forma de flor. Olha que coisa mais linda. Então agora nós estamos fazendo isso, nós estamos falando aqui, fazendo uma prece aqui, por esse meio de comunicação que é a internet, e nos seus lares outras pessoas estão ouvindo e acompanhando a oração. Já era feito isso lá no Nosso Lar nos anos de 1940, ou até antes. Então, meus irmãos, vamos fazer preces juntos, sim, apesar de separados. Curioso isso, né?
porque Jesus estará conosco da mesma maneira. Há uns quase 30 anos, pelo menos uns 25 com certeza, eu e um amigo fazemos preces juntos por pessoas que estão doentes e nos pedem oração. E é impressionante, a gente fala assim, ó, vou fazer uma prece daqui a uns minutos. E nós sentimos a intensidade da energia, por quê? Porque para os espíritos não existe isso de distância. Eles conseguem se projetar no espaço como se o espaço nem mesmo existisse. E eles fazem essa união de forças mentais para que nós consigamos tanto recebê-las como projetá-las. Hoje, na verdade já faz uns 2 ou 3 anos, nós temos um grande grupo de preces, um grupo maravilhoso de orações. E nesse grupo temos aí lá umas 20 ou 30 pessoas que sempre dizem, olha, vamos fazer prece para fulano, para ciclano. E o grupo todo faz, ou um número expressivo de pessoas faz preces por aquela pessoa doente. E nós temos visto resultados maravilhosos. Por quê? Porque não importa que estejamos separados, o que importa é o nosso pensamento. Então, o André Luiz, aqui nesse caso, ele foi levado até o hospital, e lá no hospital ele foi atendido, foi-lhe dado um caldo reconfortante, ele fala, e ele se sentiu muito bem. Então, a gente já nota nesse caso que é importante a reconstituição perispiritual, porque ele estava lá nas sombras, nas trevas, ele estava todo machucado, ele estava cansado, adoentado. E quando ele entra naquele hospital, ele recebe um caldo reconfortante. Esse caldo certamente não vai afetar o espírito, mas com certeza o perispírito, que é o corpo do espírito. Que é quanto mais grosseiro é o espírito. A proporção é exatamente essa. O Allan Kardec faz uma explanação sobre a sensibilidade dos espíritos no Livro dos Espíritos, e eu posso estar equivocado, me parece que é a questão 257, me foge agora, onde ele vai dizer que quanto mais grosseiro o espírito, mais perturbada é a sua capacidade de perceber as coisas à sua volta. E quanto mais refinado é o corpo, maior é a sua sensibilidade. Então, encarnado muito ruim, desencarnado começa a melhorar. O perispírito vai se apurando. Até que chega um dia que ele é capaz de perceber tudo. Tudo que acontece à sua volta, porque ele está absolutamente purificado. Muito bem. Mas gostaria de fazer uma leitura, porque achei muito impressionante quando ele fala assim: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Então, o nosso lar fica, então, nas esferas espirituais vizinhas da Terra. Eu me pergunto, onde ficam essas esferas espirituais? Será que ele está falando de planos vibratórios diferentes? Eu acredito que sim. Né? São planos vibratórios diferentes. Então, algumas obras do André Luiz, ou Brisa da Vida Eterna, por exemplo, existe lá uma casa chamada Casa Transitória, porque ela se movimenta. E o André Luiz narra que é aquela casa, que é um tipo de um veículo, ele sobe muito para escapar de uma determinada circunstância. Ele sobe muito para até encontrar lá a luz. Então isso significa o quê? Que esses planos vibratórios diferentes são diferentes moradas do espírito, bem no que Jesus nos afirma. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então nós ainda não temos capacidade de realmente de entender isto, não temos. Existe uma teoria da física que chama teoria das cordas, que falaria talvez em multi-universos,
que talvez se aproxime dessa ideia. Eu não sei. Meu conhecimento de física é menor que zero, se é que isso é possível. Um dia eu vou discutir isso com meu irmão Marco Rossini, que ele é muito bom nessas coisas. Mas a verdade é que nós não sabemos realmente onde se situam essas cidades espirituais maravilhosas descritas pelos espíritos, mas uma certeza nós podemos ter. Quando nós deixamos esse corpo físico, que ele vai envelhecendo, enfraquecendo e morre. E morre. Pensando bem, até graças a Deus que morre, porque ele vai chegando num estado que a gente não sabe mais se vale a pena continuar na Terra. Então, aí, indo de volta, porque a gente veio, a gente volta para casa, nós vamos residir nestes mundos espirituais. E nós vamos nos encaixar nestes mundos, nessas diversas esferas, como diz o André Luiz, nas diversas esferas espirituais, dependendo do nosso estado vibratório. Por isso, nunca nos esqueçamos de Jesus, que afirma que o Pai separa as ovelhas das cabras, dos cabritos, chamando para si aqueles que aprenderam a amar e afastando aqueles que não aprenderam. Não deixa de lhes dar chances, não é isso. Mas são abençoados os que aprenderam a amar, encontram lugares mais felizes, enquanto que os cabritos encontram as trevas e o ranger de dentes. Que Jesus nos abençoe a todos. Agora, no próximo capítulo, que é o capítulo número 4 do livro André Luiz, nós vamos ver sobre o médico espiritual, que é de fato extraordinária essa lição. Fiquem conosco, assine o nosso canal. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. E se tiver interesse, deem uma olhadinha na nossa playlist anexada sobre música, uma música divina, achei muito linda mesmo, que o André Luiz menciona, uma música divina, e eu procurei na internet, anexei uma, e sobre o trailer do filme Nosso Lar. Acho que é muito elucidativo. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus lares.